Olá, meus irmãos. Nós estamos juntos para continuar a nossa leitura no livro de Juízes, mas antes vamos orar, vamos buscar a presença de Deus em oração. Amado Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de lermos a Sua palavra e dela extrairmos das Suas verdades para a nossa vida. Abençoe-nos na leitura de hoje, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então para a leitura bíblica de hoje, seguindo no livro de Juízes, capítulo 7. Gideão vence os midianitas. Então Jerubbaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele levantaram-se de madrugada e acamparam junto à fonte de Harod. O acampamento dos midianitas estava ao norte, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Vai e anuncia o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte Gileade. Então 22.000 se retiraram e 10.000 ficaram. O Senhor disse também a Gideão: ainda são muitos. Faz-os descer à beira da água, e ali separarei os que ficarão contigo. E se eu disser, este irá contigo, ele irá. Mas se eu disser, este não irá contigo, ele não irá. Gideão fez descer o povo à beira da água, então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado. Todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro lado. Os que lamberam a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideão: eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos com estes 300 homens que lamberam a água, mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Gideão enviou todos os outros homens de Israel para suas tendas, mas reteve os 300 que ficaram com as provisões e as trombetas do povo. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento, pois eu o entregarei nas tuas mãos. Mas se tens medo de descer, leva contigo teu servo Purá ao acampamento e ouve o que dizem. Assim, as tuas mãos serão fortalecidas para atacar o acampamento. Então ele e o seu servo Purá desceram até o posto avançado das sentinelas do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do leste cobriam o vale, como uma multidão de gafanhotos, e os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Eu tive um sonho em que um pão de cevada vinha rolando sobre o acampamento dos midianitas, e quando chegou a uma tenda, bateu nela e a derrubou. A tenda virou de cima para baixo e ficou estendida por terra. Quando seu companheiro ouviu isso, respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita? Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este acampamento. Quando Gideão ouviu o sonho contado e a sua interpretação, adorou a Deus. Em seguida voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs trombetas e jarros com tochas acesas nas mãos de cada um deles e lhes disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Assim que eu chegar à extremidade do acampamento, fazei o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos a trombeta, tocai também as trombetas ao redor de todo o acampamento e gritai: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento no princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, segurando com a mão esquerda a tocha e com a direita a trombeta, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada um permaneceu no seu posto ao redor do acampamento. Então todos os midianitas, gritando, começaram a fugir. Quando as 300 trombetas foram tocadas, o Senhor fez com que todos no acampamento voltassem a espada uns contra os outros. Mas muitos fugiram até Bet-sita, em direção de Zererá,
até os limites de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então, os homens de Israel, das tribos de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão também enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei para atacar os midianitas e ocupai as águas deles até Bet-Barra e também o Jordão. Todos os homens de Efraim foram convocados e ocuparam as águas até Bet-Barra e também o Jordão. E prenderam 2 líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de espremer uvas de Zeeb. Em seguida perseguiram os midianitas e depois levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Capítulo 8 de Juízes. Gideão apazigua Efraim e mata os reis de Midian. Depois disso, os homens de Efraim perguntaram a Gideão: por que não nos chamaste quando foste guerrear contra os midianitas? E o repreenderam duramente. Mas ele lhes respondeu: o que fiz em comparação com o que fizestes? O resto das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb, nas vossas mãos. O que pude fazer não se compara com o que fizestes. Depois dessas palavras, a ira deles contra Gideão abrandou-se. Gideão e os 300 homens alcançaram o Jordão e o atravessaram. Estavam exaustos, mas mesmo assim continuaram a perseguição. Gideão disse aos homens de Sucote: peço-vos que deis pão à tropa que me segue, pois está exausta, e eu continuo perseguindo Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Mas os líderes de Sucote responderam: já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Gideão respondeu-lhes: pois quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a vossa carne com os espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens do lugar. Estes lhe responderam como os homens de Sucote. Por isso disse também aos homens de Peniel: quando eu voltar com a vitória, derrubarei esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com o seu exército, cerca de 15.000 homens. Estes foram os que restaram de todo o exército dos povos do leste, pois 120.000 homens que usavam espada haviam morrido. Gideão subiu pelo caminho dos nômades, a leste de Nobá e Jogbeá, e atacou o exército de surpresa. Zeba e Zalmuna, os 2 reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando também todo o exército deles. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo caminho de Heres, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. Este lhe deu por escrito os nomes dos 77 líderes e anciãos de Sucote. Depois, Gideão foi aos homens de Sucote e disse: aqui estão Zeba e Zalmuna. Por causa deles, ristes de mim, dizendo: acaso já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens exaustos? Então ele prendeu os anciãos da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que matastes em Tabó? E eles responderam: eram como tu, cada um parecia filho de rei. Gideão continuou: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Juro pelo nome do Senhor, que se tivesseis poupado a vida deles, eu não vos mataria. E disse a Jéter, seu primogênito: mata-os. Mas o jovem teve medo e não puxou a espada, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Zalmuna disseram: vem tu mesmo e mata-nos. Para isso é preciso ter coragem de homem. Então Gideão avançou e matou Zeba e Zalmuna, e tomou os adornos que estavam no pescoço dos camelos deles. Gideão recusa-se a governar. Então os homens de Israel disseram a Gideão: reina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho, pois nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes respondeu: nem eu, nem meu filho, reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Gideão também lhes disse: quero fazer-vos um pedido, que cada um me dê uma argola do despojo, porque os inimigos usavam argolas de ouro, pois eram ismaelitas. E eles responderam: nós a daremos de boa vontade. Então estenderam uma capa onde cada um deles jogou uma argola do seu despojo.
O peso total das argolas foi de 1.700 ciclos de ouro, que equivale a 19 quilos de ouro, além dos adornos, dos pendentes e das vestes de púrpura dos reis midianitas e dos colares que os camelos tinham no pescoço. Gideão fez com esse ouro um colete sacerdotal e o pôs na sua cidade em Ofra. E todo o povo de Israel se prostituiu ali com ele, tornando-se uma armadilha para Gideão e para sua casa. Assim, os midianitas foram derrotados pelos israelitas e nunca mais levantaram a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra teve sossego durante 40 anos. Então, Jerubbaal, filho de Joás, voltou e habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu já bem velho e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás em Ofra dos Abiesritas. Depois da morte de Gideão, os israelitas novamente se prostituíram com os Baalins, puseram Baal-Berite como seu Deus. Assim, os israelitas não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os inimigos ao redor. Também não foram benevolentes para com a casa de Jerubbaal, isto é, Gideão, por todo o bem que ele havia feito a Israel. Capítulo 9 de Juízes. Abimeleque mata seus irmãos e se declara rei. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém falar com os irmãos de sua mãe e com toda a família da casa do pai de sua mãe e disse-lhes: Peço-vos que pergunteis a todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós? Lembrai-vos de que sou vosso irmão de sangue. Então os irmãos de sua mãe disseram tudo isso a todos os cidadãos de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: é nosso irmão. E deram a Abimeleque 70 ciclos de prata, que equivalem a 800 gramas de prata, tirados do templo de Baal-Berite, com os quais contratou alguns homens ociosos e vadios que o seguiram. Depois ele foi à casa de seu pai em Ofra e matou sobre uma rocha seus 70 irmãos, os filhos de Jerubbaal. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubbaal, conseguiu escapar, pois havia se escondido. Então, todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo se ajuntaram no carvalho da coluna que havia em Siquém e coroaram Abimeleque rei. A parábola de Jotão. Após ter sido avisado disso, Jotão foi ao cume do monte Gerizim e gritou para eles: Cidadãos de Siquém, ouvi-me para que Deus vos ouça. Certa vez as árvores foram ungir um rei para si e disseram à oliveira: Tu reinarás sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, que os deuses e os homens apreciam em mim, para dominar sobre as árvores? Em seguida as árvores disseram à figueira: Vem, reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: Deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Vem, reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, será que agistes com retidão, fazendo Abimeleque vosso rei? Agistes com retidão em relação a Jerubbaal e sua casa, como ele merecia? Porque meu pai lutou por vós, arriscando a própria vida, e vos livrou das mãos dos midianitas? Mas hoje vos revoltastes contra a casa de meu pai e matastes sobre uma rocha seus 70 filhos, e fizestes Abimeleque, filho da sua serva, rei sobre os cidadãos de Siquém, por ser vosso irmão. Se de fato agistes com retidão em relação a Jerubbaal e a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque e que ele se alegre convosco. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer e morou ali, longe de seu irmão Abimeleque. A conspiração de Gaal.
Após 3 anos de reinado de Abimeleque sobre Israel, Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal e o sangue derramado deles fossem vingados em seu irmão Abimeleque, que os havia matado, e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a matar seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram homens de emboscada contra ele sobre os cumes dos montes, homens que roubavam a todos que passavam por aquele caminho. E contou-se isso a Abimeleque. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, veio e se estabeleceu em Siquém junto com seus irmãos. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. E aconteceu que eles foram ao campo, colheram suas uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa. Entraram na casa de seu Deus, comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque? E quem é Siquém para servir a Abimeleque? Ele não é filho de Jerubaal? E Zebu não é seu subordinado? Servia aos homens de Amor, pai de Siquém. Por que razão deveríamos servir a Abimeleque? Ah, se este povo estivesse sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: reforça teu exército e vem. Quando Zebu, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou muito indignado e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque para lhe dizerem: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra ti. Portanto, vem com os que estão contigo e prepara uma emboscada à noite no campo, e pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te e ataca a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saírem para enfrentar-te, faz com ele o que puderes. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Assim, Abimeleque e os que estavam com ele partiram de noite e prepararam emboscadas a Siquém em 4 companhias. Quando Abimeleque e os que estavam com ele saíram da sua emboscada, Gaal saiu e se pôs à entrada da porta da cidade. Quando Gaal os viu, disse a Zebu: Há gente descendo do alto dos montes? Mas Zebu respondeu: Estás vendo as sombras dos montes, como se fossem homens. Mas Gaal insistiu e disse: Há gente descendo da parte central do território. Também está vindo uma tropa do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então Zebu lhe disse: E agora? Onde está a tua boca, com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que desprezaste? Sai agora e luta contra eles. Assim Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois Gaal fugiu dele. Muitos homens caíram mortos no caminho até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque foi informado disso. Então tomou os que estavam com ele, dividiu-os em 3 companhias e preparou emboscadas no campo. Quando viu que o povo começava a sair da cidade, avançou contra ele e o atacou. Abimeleque e os que estavam com ele correram e se puseram à porta da cidade. 2 companhias atacaram os que estavam no campo e os mataram. Abimeleque guerreou contra a cidade o dia todo, tomou-a e matou o povo que ali estava. Ele a destruiu e espalhou sal sobre ela. Quando os cidadãos que estavam na torre de Siquém ouviram isso, entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Ao saber que eles estavam reunidos lá, Abimeleque subiu ao monte Zalmon com os que estavam com ele. Então apanhou um machado, cortou um galho de árvore e, levantando-o, colocou-o no ombro e ordenou aos que estavam com ele: Fazei depressa o que me vistes fazer. Cada um cortou um galho e todos seguiram Abimeleque. Então colocaram os galhos junto à fortaleza e a queimaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Depois disso, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e a conquistou, mas havia no meio da cidade uma torre forte, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, tanto homens quanto mulheres. Eles fecharam as portas atrás de si e subiram ao telhado da torre. Abimeleque foi até a torre e a atacou.
Quando chegou à porta da torre para atear fogo nela, uma mulher lançou uma pedra de moinho, a pedra superior, sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então ele chamou depressa o seu escudeiro e lhe disse: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga que uma mulher me matou. Então o jovem o traspassou e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a Abimeleque o mal que havia feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus também retribuiu aos homens de Siquém todo o mal que fizeram. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Capítulo 10 de Juízes. Os juízes Tolar e Jair. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele foi juiz de Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele levantou-se Jair de Gileade, que foi juiz de Israel durante 22 anos. Ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. E tinham 30 cidades, chamadas Cidades de Jair até o dia de hoje, que estão localizadas na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Israel é dominado por filisteus e amonitas. Então os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Cultuaram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos amonitas e dos filisteus, visto que abandonaram o Senhor e já não o cultuavam. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos amonitas, os quais começaram a humilhá-los e a oprimi-los naquele mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. E os amonitas atravessaram o Jordão para guerrear também contra Judá, Benjamim e contra a família de Efraim. Israel foi dominado por grande angústia. Então os israelitas clamaram ao Senhor: Pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e cultuamos os Baalins. Mas o Senhor respondeu aos israelitas: Não fui eu quem os livrou dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram, e clamastes a mim e não vos livrei das mãos deles, mesmo assim vós me abandonastes e cultuastes outros deuses. Por isso não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem na hora da angústia. Mas os israelitas disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze tu conosco o que achares melhor, mas te suplicamos que nos livres hoje. Então se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e voltaram a cultuar o Senhor, que se moveu de compaixão por causa do sofrimento de Israel. Depois disso, os amonitas se reuniram e acamparam em Gileade. Os israelitas também se reuniram e acamparam em Mispá. Então os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: O homem que começar a guerra contra os amonitas será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Capítulo 11 de Juízes. Jefté livra os israelitas. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O nome do seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Quando os filhos dela já eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás coisa alguma na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Um grupo de homens vadios se juntou a Jefté e o seguia. Depois de algum tempo, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté em Tobi e lhe disseram: Vem, e seja o nosso comandante para que combatamos os amonitas. Mas Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Acaso não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que me procurais agora que estais em dificuldade? Os anciãos de Gileade lhe responderam: Nós procuramos agora, para que venhas conosco, combatas os amonitas e sejas o chefe de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes de volta
para combater os amonitas, e o Senhor os entregará a mim, então serei o vosso chefe. Então os anciãos de Gileade responderam a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós de que faremos o que disseste. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, o povo o fez chefe e comandante de todos. E Jefté repetiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Depois disso, Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhe perguntarem: que tens contra mim, pois vieste guerrear contra a minha terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque Israel tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão, quando subiu do Egito. Então restitui-me agora essas terras pacificamente. Porém Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos amonitas. Mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e depois chegou a Cádiz. Dali enviou mensageiros ao rei de Edom, pedindo-lhe: deixa-nos passar pela sua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e este também não consentiu. Assim, Israel ficou em Cádiz. Depois disso, os israelitas andaram pelo deserto e contornaram a terra de Edom e a terra de Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon, mas não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a fronteira de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, em Hesbom, e lhe pediu: deixa-nos passar pela tua terra para irmos ao nosso lugar. Mas Sion não confiou que Israel fosse apenas passar pelo seu território, ajuntou todos os seus combatentes, acampou em Jaza e guerreou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Sion com todos os seus combatentes nas mãos de Israel, que os derrotou. Assim Israel se apoderou de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, do deserto até o Jordão. Visto que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo Israel, irás possuir esse território agora? Tu não te apoderas dos territórios que Camus, teu Deus, desapossa para ti? Assim nós nos apoderamos dos territórios que o Senhor nosso Deus desapossa para nós. Por acaso és melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Alguma vez ele ousou entrar em conflito ou em guerra contra Israel? Israel viveu em Hesbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades ao longo do Arnon durante 300 anos. Por que não os recuperaste naquele tempo? Nada fiz contra ti, pelo contrário. Tu é que ages com injustiça para comigo ao guerrear contra mim. Que o Senhor, que é juiz, faça justiça hoje entre os israelitas e os amonitas. Porém o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, chegando a Mispá de Gileade, e dali atacou os amonitas. E Jefté fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi ao encontro dos amonitas para guerrear contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E Jefté lhes impôs grande derrota, conquistando 20 cidades, desde Aroé até Minite e Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro com danças, ao som de tamborins, e ela era sua única filha. Além dela não havia outro filho, nem filha. Logo que a viu, ele rasgou as vestes e gritou: ai de mim, filha minha! Estou muito abatido e tu és a causa da minha desgraça, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze comigo o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os amonitas. E ela continuou: concede-me somente 2 meses para vagar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vai, disse ele, e deixou que fosse por 2 meses. Então ela se foi com as amigas e choraram pelos montes, porque jamais se casaria. Ao fim dos 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele cumpriu seu voto para com ela.
Assim, ela nunca conheceu um homem intimamente. Disso surgiu o costume em Israel de todo ano os israelitas irem lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Capítulo 12 de Juízes. Jefté e Gileade lutam contra Efraim. Então os homens de Efraim se reuniram, foram a Zafon e disseram a Jefté: Por que combateste os amonitas e não nos chamaste para ir contigo? Atearemos fogo em ti e na tua casa. Mas Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos uma grande luta com os amonitas, e quando vos chamei, não me livraste das mãos deles. Quando vi que não me livraríeis, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que então viestes para cá hoje? Para lutar contra mim? Depois disso, Jefté reuniu todos os homens de Gileade, guerreou contra Efraim, e os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: Vós, gileaditas, sois desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim, e quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixa-me passar, perguntavam: És tu, efraimita? Se dizia que não, então lhe pediam que dissesse a palavra Shibolete. Se, no entanto, dissesse Sibolete, porque não conseguia pronunciar corretamente a palavra, eles o prendiam e o matavam na passagem do Jordão. Naquela ocasião, 42.000 efraimitas foram mortos. Jefté foi juiz de Israel durante 6 anos. Quando Jefté, o gileadita, morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Os juízes Ibsã, Elon e Abidom. Depois dele, Ibzan de Belém foi juiz de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe 30 mulheres de fora para casarem com seus filhos. Foi juiz de Israel durante 7 anos. Quando morreu, Ibsam foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, foi juiz de Israel durante 10 anos. Ao morrer, Elon, o Zebulonita, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Foi juiz de Israel durante 8 anos. Quando Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, morreu, foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Capítulo 13. O nascimento de Sansão na época do domínio filisteu. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: És estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora toma cuidado, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu. Nazireu de Deus desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo, seu semblante era como o de um anjo de Deus, sua aparência era temível. Não lhe perguntei de onde era, e ele não me revelou seu nome, mas me disse: Tu engravidarás e terás um filho. Por isso não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor: Ah, Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez, quando ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até sua casa para dar a notícia ao marido e lhe disse: Apareceu aquele homem que veio falar comigo outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando chegou perto do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então Manoá disse: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar um menino e o que ele fará? O anjo do Senhor respondeu a Manoá:
Tua mulher terá de cumprir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer de nenhum produto da videira, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, cumprirá tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Fica conosco para que preparemos um cabrito para ti. Mas o anjo do Senhor disse a Manoá: Mesmo que eu fique, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, oferece-o ao Senhor. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Manoá ainda perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que te honremos quando se cumprir a tua palavra? O anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e o ofereceu ao Senhor sobre a pedra. E o anjo fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu com ela. Quando Manoá e sua mulher viram isso, caíram com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher, Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor. E disse à sua mulher: Certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas a mulher lhe respondeu: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos, nem teria nos mostrado todas essas coisas, nem teria nos revelado o que nos revelou. Depois disso, a mulher deu à luz um filho, a quem chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estol. Aqui, meus irmãos, terminamos a nossa leitura de hoje. Deus traga ao seu coração os ensinamentos de sua palavra. Amado Deus, obrigado, Pai. Sua bendita palavra que nos traz ensinamentos, nos mostra os cuidados que devemos ter, e nos mostra também a sua graça sobre homens indignos. Muito obrigado, Pai. Abençoa os meus irmãos que puderam acompanhar esta leitura, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a nossa próxima leitura. Deus abençoe a sua vida. Até lá.